Se você está em um momento onde você não sente vontade de fazer nada, a primeira coisa que eu quero te falar é que não ter vontade de fazer nada é diferente de não ter capacidade de fazer nada. E às vezes a gente acaba confundindo essas duas coisas e até mesmo se culpando por causa disso, pois a gente vê várias pessoas fazendo várias coisas e a gente está lá no fundo sem aquela vitalidade, sem aquela vontade de fazer algo. A gente se culpa, a gente se cobra. Isso só traz mais estresse, ansiedade, frustração, o que reforça esse ciclo, porque essas coisas nos fazem não ter vontade de fazer nada também. Então, não é que você não tenha capacidade, às vezes você tem uma grande capacidade, mas devido a questões emocionais, de saúde mental e até física, te falta vontade, te falta esse desejo de fazer algo, meio que uma apatia, um desânimo. Isso acontece porque às vezes a gente chega em momentos da nossa vida que a gente passa do nosso limite. A gente vive, por exemplo, momentos de muito estresse na nossa vida. Esses momentos de muito estresse nos fazem ter um estopim. E esse estopim faz com que o nosso corpo diminua a sua energia. É como se fosse o seguinte, né? É o corpo dizendo assim: se você não parar, eu vou te parar, para que você possa cuidar de mim. Então, grande parte das vezes que a gente sente essa falta de vontade é porque o nosso corpo ele está nos prendendo ali para que a gente reflita sobre a nossa vida. Às vezes a sua vida ela está cercada de muito estresse, de ambientes tóxicos. Às vezes você acumula muitas emoções não resolvidas. Às vezes você vive uma vida sedentária. E tudo isso vai gerando prejuízos para a sua vida, para a sua saúde. E aí, qual é a resposta, né? Qual é o sintoma que às vezes vem? Essa falta de vontade. Às vezes gerando uma depressão, às vezes gerando um burnout. Nem sempre é isso. Às vezes você está nesse início. E aqui é um momento importante para que você tenha atenção, para que você não se culpe e para que você volte a colocar as coisas no seu devido lugar. Mas a primeira coisa que eu quero te trazer é que você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa voltar com a sua vontade agora, porque ela vai voltar aos poucos. Essa cobrança, às vezes, que a gente tem, ela mais piora do que ajuda. Então, se você está nesse momento, a primeira coisa é você ter uma ação mínima. A ação mínima é o que vai te fazer entrar em movimento. Porque essa falta de vontade nos coloca em uma inércia. E essa inércia é um peso. E parece que esse primeiro passo ele se torna extremamente difícil. Levantar da cama, sair de casa, começar a se arrumar, escovar os dentes, tomar o café da manhã. Então, quando você estiver nesse momento, lembre o seguinte: eu não preciso resolver tudo. Eu só preciso de uma ação mínima, porque essa ação mínima vai te fazer entrar em movimento. E aí, quando você entra em movimento, fica mais fácil a segunda ação, a terceira ação, sempre fazendo uma coisa de cada vez. Então, a ação mínima e depois uma coisa de cada vez. Aí, quando você vai ver, você levantou da cama, você escova seus dentes, você tomou um banho, você tomou um café da manhã. Quando vai ver, você pega um livro, ou então você vai fazer algo na sua casa, vai resolver um problema, e isso vai gerando esse movimento, e esse movimento ele vai te recompensando, porque é satisfatório ver o progresso, e esse progresso que é satisfatório gera um estímulo, ele gera uma dopamina para que você continue em movimento. Porque esse é o grande problema quando você não sente vontade de fazer nada. Seu circuito dopaminérgico, ele está bagunçado, ele está desregulado. E quando você fica sem fazer nada, você não gera esse ciclo novamente de dopamina, você não libera a dopamina para novas coisas, porque você está parado, você não tem recompensa. Então,
É como se a ação mínima fosse um pequeno combustível. E esse pequeno combustível te faz chegar no próximo posto. E você coloca combustível que faz chegar no próximo posto. E assim você vai vivendo o seu dia. O segundo passo é você reduzir o seu dia. Então, se você está num dia sem vontade de fazer nada, novamente, não se culpa, não se cobra. Faz parte. Ter um dia ou outro nesse nível de energia acontece comigo e acontece com todas as pessoas. Claro que o problema é se você não sente vontade de fazer nada por 2 semanas, por exemplo. A partir de 2 semanas que você está vivendo uma vida onde você não tem vontade de fazer nada, nem de levantar da cama, de sair de casa, de se arrumar, esse é o tempo onde a gente começa a levantar a anteninha para a gente fazer uma avaliação psicológica. Então, se você já está 2 semanas na mesma, não tem nenhuma variação, é sempre no desânimo, aí já é o momento de você procurar uma ajuda terapêutica. Se você quiser saber mais informações sobre o meu processo terapêutico, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, esse segundo ponto é você reduzir o seu dia. Coloque uma atividade essencial pela manhã, uma outra atividade mais leve pela tarde e deixe a noite livre. É isso que eu te sugiro. Não queira fazer tudo nesse dia. Porque no dia seguinte, se você fizer isso aqui que você se propôs, descansar à noite, talvez no dia seguinte você já acorde diferente e aí sim você faz tudo o que você precisa fazer. Então, reduzir o dia, às vezes, é uma ótima estratégia. Porque, inclusive, isso ajuda na sua produtividade. Porque, às vezes, quando você tem muita coisa, você não faz nada. Porque você olha para tudo aquilo e você fica na inércia. Mas quando você tem uma atividade essencial e outra atividade mais leve, no seu cérebro, isso é mais palpável. Então, você, poxa, eu só vou fazer essa. Então, vamos lá, essa é essencial. E aí, quando você faz a essencial, você tem uma motivação para fazer uma mais leve. E aí você acaba se sentindo útil, mesmo em um dia onde você estava com a vontade bem baixa. O terceiro ponto é você diminuir os estímulos. Às vezes essa falta de vontade de fazer as coisas é porque o seu sistema dopaminérgico ele está altamente desgastado. Né? Eu vou usar essa expressão aqui para ficar claro para você. Mas não é exatamente isso. Mas é como se ele tivesse desgastado de ele nunca ter um tempo para se recuperar. Então, o que faz você recuperar os seus receptores dopaminérgicos é o tempo, é a pausa, é o silêncio. Mas na nossa vida hoje em dia, a gente não tem pausa, porque quando a gente tem uma pausa no trabalho, a gente está na rede social. Isso é muito prejudicial para o seu cérebro. O seu cérebro precisa fazer nada de vez em quando. Então você terminou uma atividade de 1, 2, 3 horas, fica 10 minutinhos sem fazer nada, sem assistir, sem ouvir, fica só olhando a paisagem, fica só olhando o céu, fica só ali sentadinho bebendo uma água, um suco, um café, um chá. É só isso que você precisa fazer às vezes. Então tenha esses momentos no seu dia. Então fica ali 10 minutinhos, 15 minutinhos sem estímulo. Eu sei que para algumas pessoas é desafiador ficar sem fazer nada, mas isso é essencial para que você consiga recuperar o seu sistema dopaminérgico para que ele tenha vontade de fazer outras coisas. Então, às vezes, não é depressão, não. É que o seu cérebro está tão bombardeado de estímulo que ele chega no limite. Então, essa é a terceira coisa. Tira os estímulos, fica um tempo sem estímulo, sem música, sem rede social, sem informação, sem nada. Só olhando para o céu, só olhando para a paisagem. Vai te ajudar e muito. O quarto ponto, e talvez o mais importante, é a autoanálise. Você também precisa fazer uma autoanálise. Então, o que é que está faltando que está gerando essa falta de vontade? Às vezes você está faltando descanso. Você não está dormindo bem, você não está tendo as pausas, você está em um ambiente tóxico. O que é que está faltando? É descanso? Ou então está faltando sentido. Você olha para o seu trabalho, você olha para o seu relacionamento, você olha para a sua vida e nada faz sentido. Então, isso é um convite para que você faça essa reflexão, para que você mude algo na sua vida e aí sim você vai ter essa vontade.
Porque o ser humano, ele precisa de sentido para fazer as coisas. Ou então, pode faltar direção. Você está no trabalho que você quer, você está em algo que faz sentido para você, mas você não vê o caminho, você não sabe por onde começar, você não sabe o caminho a trilhar. Então, você vai ter que colocar as informações no papel, ou então conversar com um terapeuta, um psicólogo, ou até mesmo com um amigo, ou até mesmo pegar um papel, escrever, refletir. Então, às vezes, falta essa autoanálise para que você encontre sentido, direção e energia. E por fim, se recompense quando você faz algo de importante. Então, se você trabalhou no seu dia, se permita assistir um filme, se permita ouvir uma música com calma. Ou então, no final de semana, você trabalhou, você fez o que você tinha que fazer, você estudou, se permita passear, sair com um amigo. Às vezes a gente se culpa em descansar, em aproveitar, em ter um lazer, porque a gente acha que a gente tem que estar o tempo inteiro produzindo. E isso vai gerando o quê? Isso vai gerando um desgaste. E aí esse desgaste gera essa falta de vontade. Então também coloque pontualmente momentos recompensadores de lazer, de descanso, de aproveitar a própria companhia, de comer algo que você gosta. Você não tem que usar isso daqui como uma estratégia para lidar com suas emoções, não é isso. Então, o dia que eu estou mal, eu vou comer muito doce, não é isso. Mas você, por exemplo, trabalhou a semana toda, fez os seus exercícios a semana toda, treinou, se alimentou bem, se permita comer algo. Ou então você trabalhou o dia todo, estudou o dia todo, se permita assistir um filme. É esse tipo de recompensa que tem que entrar ao final do dia, ao final da semana. Por fim, eu reforço aqui, se você percebe que essa falta de vontade está durando muito tempo, aí é o momento de você buscar uma ajuda profissional. E se você quiser ter informações sobre o meu processo terapêutico, eu vou deixar aqui o site na descrição.